Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago-vos o vídeo da primeira semana do projeto Junho Encantado. Vocês sabem, esta semana ficámos por conta de ver o filme da Bela Adormecida e foi isso que eu fiz e agora estou aqui para falar do que eu achei. O vídeo vai ser dividido em três partes. A primeira parte eu vou-vos falar do conto em si, o conto que deu origem ao filme. Na segunda parte eu vou-vos falar do filme em si da Disney. E na última parte eu vou falar das comparações entre o conto e o filme. Por isso, vamos lá. Primeiramente começar por dizer que não existe só um conto que deu origem ao filme A Bela Adormecida. Na sua originalidade existiram 3 contos que deram origem ao filme A Bela Adormecida. 2 deles mais parecidos com o filme e foi nesses que a Disney se inspirou para criar o filme, mas existe um conto original que já traz uma pontinha do que iria ser a história da Bela Adormecida. O primeiro conto, que é totalmente diferente da história, é o conto de Giambattista Basile, que foi escrito em 1634 e que se chamava, traduzindo, A Bela Adormecida no Bosque. Este conto conta a história de um rei e de uma rainha que andavam muito tristes porque não conseguiam ter um filho. E um dia esse desejo lhes concedido e eles têm uma filha a que dão o nome de Thalia. Esta é a parte em que eu não me lembro muito bem porque eu li o conto um pouco por alto, porque ele é bastante grande. Eu acho que ela ia passar uma senhora por fora do castelo com uma roca, uma velha, e ela com curiosidade pede para tocar naquilo, toca e cai adormecida. E o pai coloca-a num quarto. Há um dia em que passa um príncipe que vai a passear com o seu pássaro. E o pássaro voa para dentro do palácio e ele quando toca a campainha E ele quando bate ao castelo para entrar para procurar o pássaro, ninguém lhe responde, então ele decide entrar. Enquanto vai à procura do pássaro, ele entra dentro de um quarto onde está a Thalia e encanta-se por ela. E é aqui que entra a parte mórbida dos contos antigos, destes contos de fadas antigos. Ele quando vê a Thalia e se sente atraído por ela, ele faz amor com ela e vai embora. Os contos mais antigos têm sempre uma parte mais perversa. O que é certo é que passado 9 meses nascem dois filhos da Thalia e desse príncipe, 2 gêmeos, a que ela dá o nome de, depois ela acaba por acordar, e a que ela dá o nome de Sol e Lua. A história continua, mas pronto, a única referência à Bela Adormecida que há aqui é o facto dela ter tocado na roca e ter adormecido. Esta história encontrava-se, acho que numa coletânea de contos do Sol e da Lua, intitulados do Sol e da Lua. Eu não percebi muito bem, mas é essa a única referência que há à Bela Adormecida. Passados uns anos, em 1697, o Charles Perrault escreveu também um conto inspirado do Basile, que se chamava também A Bela Adormecida no Bosque e que conta a história tal e qual como é a história da Disney. Havia um rei e uma rainha que nunca não tinham tido nenhum filho, estavam bastante tristes por isso e um dia é-lhes concedido esse desejo e eles têm a Aurora, a Bela Adormecida. Ela, no dia em que fazem a festa para celebrar o nascimento dela, convidam as fadas. Eu acho que no conto do Perrault são 12 fadas que são convidadas. E há uma 13ª que não é convidada porque todos pensam que ela já tinha morrido. Todas começam a fazer a sua oferenda à princesa, quando de repente entra a 13ª fada e lhe faz a maldição que é ela, no aniversário dos 15 anos, ou 16, ela vai se picar numa roca e vai cair morta. Há uma fada que se esconde, quando vê que a fada má entra, há uma fada que se esconde para depois poder desfazer um pouco aquele feitiço e é isso que ela faz depois, que é torna a morte em 100 anos a dormir. Esta história, efetivamente, ela cai adormecida por ter tocado numa roca e nessa altura não é, o reino todo não adormece. O que acontece é que o rei fala com uma das fadas que lhe diz que é melhor ela adormecer todo o reino, porque senão quando a princesa acordar ela vai estar bastante sozinha e vai se sentir bastante sozinha, por isso ela acaba por adormecer todo o reino. E depois vem a típica história do bem o príncipe e dá-lhe o beijo, ela acorda, pronto. A história é basicamente assim. No entanto, os irmãos Grimm, em 1812, decidiram dar um toque seu a esta história e escreveram também a história da Bela Adormecida, que eles deram o nome de Briar Rose.
que é basicamente a história que o Perrault escreveu, só com algumas modificações. Na história dele não são 13 fadas, acho que são 7, pronto, há pequenas modificações à história, mas no fundo a história tem a mesma linha. A história da Bela Adormecida não me era de todo desconhecida, apesar de nunca ter visto o filme da Disney quando era pequena, porque, e se calhar para espanto de vocês, porque normalmente os filmes da Disney são-nos mostrados quando nós somos pequenos, mas os meus pais nunca tiveram por hábito pôr-me a ver filmes. Não tínhamos esse hábito, infelizmente. Também não tínhamos muito dinheiro para comprar os filmes. E eu, quando andava na creche, vi apenas o filme da Branca de Neve e eu não achava muita piada aos filmes da Disney naquela altura. Só que eu conhecia as histórias da Disney ou as histórias infantis pelos livros, então eu conhecia a história da Bela Adormecida por este livro aqui, que se chama A Bela Adormecida, não é a ilustração da Disney, e esta história é baseada na história do Charles Perrault, que eu vou-vos mostrar. Estão a ver ali, Charles Perrault, e é a história baseada na história da Disney, mas com a marca de que foi escrita pelo Charles Perrault, esta história em si. O Charles Perrault, quando escreveu esta história, ele escreveu esta história para um livro que se chamava Histórias ou Contos do Tempo Passado com Moralidades ou Contos da Vingança, onde ele escrevia uma história e depois no final colocava um poema com a moralidade da história, a moral da história. Engraçado que o Charles Perrault, e veio aqui atrás neste livro, engraçado que o Charles Perrault não escreveu só A Bela Adormecida, ele escreveu também O Gato das Botas Altas, O Capuchinho Vermelho, A Bela Adormecida, A Gata Borralheira. Então, estas são as 3 histórias. E agora vamos falar um bocadinho do filme. O filme baseou-se nas 2 últimas, na história do Charles Perrault e na história dos irmãos Grimm. Foi buscar inspiração a ambas as histórias, porque em ambas as histórias há pormenores que a Disney foi aproveitar. O filme foi feito em 1959 e é a 16ª longa-metragem da Disney. E como já disse, foi buscar inspiração aos contos do Charles Perrault e dos irmãos Grimm. Eu gostei muito do filme, o filme é bastante antigo, as animações ainda não são as animações que hoje em dia nós vemos da Disney. A própria forma de contar a história não é a tradicional, a normal como nós estamos habituados a ver agora, porque lá está, já foi feita há imenso tempo e eram outros tempos, mas eu gostei muito da história em si do filme. A Disney também deu um cunho especial à história. A história em si tem a linha base que eu já vos contei, toda a gente conhece. No entanto, a Disney reduziu as fadas para 3 fadas apenas. Introduziu também o facto de o príncipe não ser um príncipe totalmente desconhecido à princesa. Eles no filme eles conhecem-se antes, ainda que por breves instantes e, como ela diz, num sonho, mas eles conhecem-se antes de haver o tal beijo e o tal conhecimento. Mas no fundo eu gostei imenso do filme, achei o filme bastante bonito e bastante tocante. As partes que eu mais gostei no filme foram as das fadas boas, principalmente a fada azul. Achei bastante cómica, mas bastante certeira em algumas coisas. E a outra parte que eu gostei também foi da Maléfica, a fada má, que, como eu comentei depois com a Catarina, nós achámos curioso ela ser uma fada e não uma bruxa, porque normalmente nós estamos habituados a que seja a rainha má ou a bruxa ou assim, mas ali ela é uma fada e achámos curioso isso, porque e agora até está no cinema a Maléfica e a história por detrás da Maléfica, e eu acho que vou gostar imenso de ver esse filme, porque eu acho que das bruxas e das fadas e das rainhas más que eu conheço da história da Disney, esta é assim a mais bonita, vamos dizer assim, mais... não sei, eu gostei imenso dessa parte do filme. Gostei imenso do filme, para dizer a verdade, gostei imenso do filme. Era um filme que eu não conhecia totalmente do início ao fim, mas gostei muito do filme. O filme acrescenta, para além de buscar a imaginação a um lado e ao outro, no filme nós vemos que o reino não adormece quando a princesa adormece, é a fada que são as fadas que depois adormecem o reino todo para que encurtar o espaço de tempo. E achei curioso porque a Maléfica, quando rapta o príncipe no filme, ela diz mesmo isso ao príncipe: quando saís daqui já vai estar velho, porque ele não adormeceu juntamente com os outros, já vai estar velho e vai salvar a princesa e já vai estar velho. E gostei bem da Disney também ter pegado nas várias histórias e também ter modificado um pouco para tornar a história mais credível ao ponto de nós acreditarmos nela. E claro está, também deu o seu toque ao romance, para o romance também não parecer tão instantâneo.
porque depois os contos antigos têm a tendência a ser rápidos, curtos, a transmitir só a sua mensagem e a transmitir uma história bonita, e a Disney acaba por fazer esse trabalho. Considerações finais. Eu gostei muito de ler os contos originais. Acabamos sempre por perceber que há um conto, tal como uma vez fiz da Branca de Neve, quando eu li Branca de Neve, acabamos por perceber que os contos mais antigos são os contos mais macabros, porque inicialmente se calhar os contos não eram para ser contos de fadas, eram para ser contos com uma mensagem e contos mais chocantes, mas percebemos que ao longo da história há autores que vão pegando nessas histórias e as vão moldando para tornar as histórias um pouco mais fantasiosas e um pouco mais bonitas. E a Disney é a última parte por onde passam essas grandes histórias, e a Disney acaba por lhes dar um toque bastante mais fantasioso e bastante mais feliz. Gostei muito também de ver a adaptação cinematográfica. Acho que a Disney fez um bom trabalho para a época em que fez o filme. Confesso que não é dos meus favoritos, porque eu gosto muito mais dos filmes atuais, porque gosto muito mais das animações e das músicas atuais, mas não estava à espera de gostar tanto como gostei, apesar disso tudo. Gostei imenso da forma como a história foi composta e de como as coisas se foram desenrolando. E é isso, espero que tenham gostado. Digam-me nos comentários se vocês gostam do filme da Bela Adormecida, se já tiveram curiosidade em ler o conto original que lhe deu base, se vocês gostam de saber estes pormenores dos contos mais antigos e destas evoluções. Partilhem tudo comigo aqui nos comentários. Espero que tenham gostado do primeiro vídeo para o Junho Encantado. Se gostarem, coloquem gosto, subscrevam aqui o canal para ficar a par de todas as novidades. O conto e o filme desta semana que vai entrar é o Aladino, por isso eu estou bastante ansiosa, porque o Aladino é uma das histórias que eu tenho mais curiosidade em ler e em ver. E por isso um grande beijinho, até para a semana!